Fala aí, gurias! Tudo bem por aí? É com muito prazer e felicidade que a gente começa o nosso projeto Fala aí, gurias, hoje, gravando este primeiro episódio para vocês. E além de mim, quem está comigo nesse projeto e embarca nessa ideia são as minhas colegas Marina e Thaís, que estão aqui na bancada comigo também. E somos, além de amigas, colegas, também muito apaixonadas por comunicação. E o que nós queremos com o Fala aí, gurias, então? Desconstruir e trazer as temáticas do mundo feminino, discutir alguns temas, de forma leve, de forma responsável, acompanhados de convidadas, mulheres super especiais que vão agregar aí conhecimento para os nossos assuntos. Mas atenção, eu falei o Fala aí, gurias no início, mas os meninos também podem participar sem nenhum problema, podem nos trazer ideias, compartilhar assuntos, até porque a gente sabe que não é fácil entender as mulheres, Então, nosso trio faz parte aqui da empresa Folha do Mate da Rádio Terra FM e por isso a divulgação dos episódios sempre será feita pelo canal da Terra Play no YouTube e de forma quinzenal. E os assinantes também podem ficar atentos ao Spotify, quem tem Spotify, que nossos episódios estarão disponíveis por lá também. Então, bora embarcar nessa ideia. Se tu quer interação, comunicação e a quebra de tabus, vem com a gente no Fala aí, gurias. Então, primeiramente, esse é o nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz e desde já agradecer aos nossos apoiadores, gurias? É o nosso primeiro episódio, mas a gente já tem apoiadores e incentivos muito especiais. Quero citar aqui então a Lumière Produtos Artesanais, que nos cedeu mimos que a gente vai entregar para as nossas convidadas, então. A SS Orquídeas, que nos presenteou com uma lindeza de orquídea para enfeitar o nosso cenário. E também a Buenas Mate, que nos presenteou com bomba, cuia térmica e traz aí um sabor especial do sul, que a gente adora, um chimarrão para o nosso podcast. Então, Marina, conta pra gente qual é o tema de hoje. A escolha do primeiro tema, então, do nosso episódio é a escolha de ser mãe, desafios e tabus enfrentados pelas mulheres. Para muitas mulheres, o desejo de ser mãe é algo natural e que surge ainda na adolescência, E para outras, esse assunto não é um sonho. E também tá tudo bem, Já tem outras mulheres que não geram as crianças, mas que oferecem um amor gigante ao adotar os filhos. E o que é importante, independente da escolha de cada mulher, é que o respeito prevaleça entre elas, Nesse episódio, Fala aí, gurias vai abordar sobre a maternidade. A nossa ideia aqui é conversar sobre esse assunto de uma forma leve, de uma forma descontraída, mas muito responsável. E a gente não quer criar um padrão, mas a gente quer lembrar que cada mulher tem o direito de fazer o que ela quiser. Vem com a gente dar voz para esse assunto? Oi, pessoal! Fala aí, gurias também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu, com muita alegria, quero apresentar quem vai ser a guria que vai conversar nesse primeiro episódio com a gente. Eu acho que antes de qualquer coisa é importante dizer que ela é uma mulher que é nossa amiga, que também é nossa colega de trabalho. Ela é jornalista, colega aqui da gente na redação da Folha do Mate, também na Terra FM. Ela é ativista das causas sociais e também ambientais, muito engajada com todas as iniciativas comunitárias e também é defensora de um jornalismo local e humanizado, sempre defendendo que as pautas tenham entrevistas com pessoas. Há 6 meses, ela começou de forma prática, digamos assim, a missão mais importante da vida dela, que é ser mãe da Laura, uma pequena que encanta todos com seu sorriso, espalhando por aí, por onde passa e para todo mundo que conhece. E é justamente para saber como que tem sido a experiência com a maternidade que a gente vai conversar com a Juliana Benck, a Ju Benck. Ju, é um prazer te ter aqui no Fala aí, gurias, nesse primeiro episódio, que está sendo muito especial pra gente. E quero te dar as boas-vindas e deixar também livre para te cumprimentar todos que estão aí nos escutando e nos assistindo. Oi, gurias! Fala aí, gurias, Adorei a descrição, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Vocês que são minhas amigas, enfim, minhas colegas sabem o quanto esse tema me é caro, Quanto eu gosto dele e gostei muito já comentar assim muito do que vocês vieram trazendo no propósito do podcast, que é tratar o assunto de forma leve, mas com responsabilidade. Que eu acho que quando eu estava pensando assim, o que eu posso falar, uma coisa que sempre foi muito importante para mim
em todos os momentos da minha vida, mas eu acho que ainda mais agora na maternidade é o acesso à informação. E então, quando a gente divulga um conteúdo com responsabilidade e de forma legal que possa chegar em mais pessoas, eu acho que é uma chave, assim, muito bacana. Então, estou bem feliz de estar aqui, de contribuir com vocês e espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Com certeza. Obrigada, Ju, pelo teu incentivo, também pelo teu apoio. É muito importante pra gente saber que tu pensa tudo isso já sobre o podcast e está aqui para nos incentivar. A gente vai começar com uma pergunta que é meio básica, mas que é muito importante. Como a gente tá falando sobre maternidade, acho que é importante saber como tá sendo a tua experiência. Claro que antes da Laura nascer, tu já vivia toda a experiência da gestação em si, mas como tem sido pra ti ser mãe da Laura? Como tem sido as responsabilidades? Enfim, conta pra gente como tá sendo a nova vida de mamãe. Exato. Durante a gestação a gente já vai se preparando, né? E vivendo um pouquinho aquela conexão com o bebê, o nosso corpo se transformando, a gente vai vivendo, né? Eu me senti assim, que eu tava mudando, né? Eu me sentia muito especial, né? Mas as coisas realmente mudam mesmo a partir do nascimento, porque aí tu tem aquele bebezinho ali que depende de ti 100%, né? Há pouco tempo agora que eu voltei a trabalhar, né? Menos de um mês. Então, até pouquíssimo tempo atrás, eu estava 24 horas do dia com a Laura, né? Então, ela dependia de mim 24 horas por dia. E é uma experiência muito, muito boa. Assim, eu sempre sonhei ser mãe. Eu acho que para mim sempre foi de forma natural, assim, essa escolha. Não chegou a ser uma escolha, um momento sem pensar, vou ou não vou. Sempre foi algo natural. Eu achei assim, é certo que eu vou ter filhos. E eu esperei muito por isso, então. Então, acho que isso faz com que eu goste muito do que eu tô vivendo. É difícil? É. Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, que não é um mar de rosas, não é... Não dá pra romantizar, né? A gente não pode romantizar, exatamente, Lu. Tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas se a gente tem conhecimento, busca trocar experiências também, tu vai naturalizando as coisas, vai vendo que, assim, às vezes não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Então, que nem a gente passou, por exemplo, comentava antes com vocês, passamos uma noite bem difícil, porque hoje, nessa noite, a Laura não estava bem, teve febre, teve dor. Mas, assim, o que me deixa feliz é que bom que a gente soube o que fazer pra que ela ficasse bem. Então, eu acho que um resumo de tudo também é isso. Assim, é difícil, mas é muito maravilhoso. E a sensação de tu poder fazer algo por alguém, por aquela criança tão pequenininha, tão indefesa, e ver que dá resultado, pra mim é sensacional. Assim, é muito satisfatório isso. Antes tu falou sobre a questão da informação, né, Ju? A gente também sabe, por ser tua amiga, estar próxima, de que tu buscou muita informação sobre o assunto, buscou ler, mas agora tu falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Tu também trouxe essa prática, a vivência que vai te ensinando e vai ensinando até a descobrir o que a tua filha tem, né? O que tu pode fazer para ajudar ela. Então, acho que tem que aliar as duas coisas nesse processo, né? Com certeza. Eu sempre gostei de estudar, independente de qual assunto, assim, né? Em várias fases ou projetos, né, atividades da minha vida. Então, assim, quando eu tava grávida, não deixou de ser diferente. E eu já fui me preparando, assim, como é que é? Por que o bebê tem cólica, né? Tipo, eu já queria entender muito antes da Laura nascer, que, cólica é uma coisa normal, porque o intestino do bebê é imaturo, por exemplo. Isso me trouxe uma segurança quando ela teve cólicas, digamos assim. Mas tem uma questão de instinto mesmo, que todo mundo fala e que é muito verdade. Quando tu dá a luz a um bebezinho e que é teu, sabe? Porque assim, eu já cuidei de outras crianças, também tenho afilhados e tudo, e ajudei a cuidar, e é uma experiência bem legal. Mas quando é teu, é diferente. Parece que tu tem muito mais segurança de agir e tu sabe que, assim, não vai quebrar, sabe? Tu pode pegar. Não precisa. Eu acho que todo mundo tem medo de pegar um bebê quando é muito pequeno. Só que daí quando é teu, tu tem que pegar, entende? E outra que então, não tem como devolver pra mãe, né? Exatamente. Então, assim, eu ia brincar com a minha filhada, ficava um pouquinho, mas se ela tava ruim, devolvia pra mãe, né? Aí com a Laura já foi contrário, ela é nossa o tempo inteiro. Então, assim, nos primeiros dias, eu lembro que no primeiro dia que a gente foi pra casa, ela nasceu numa sexta, daí no sábado de tardinha a gente foi pra casa. E no sábado de noite ela chorava e a gente não sabia o que ela tinha. E aí não sabia se era fralda, se era fome, se era sono. E aí eu lembro que eu e o Ismael falamos assim pra ela:
Laura, tu tem que ter paciência com a gente tá aprendendo, nós somos pais de primeira viagem, então a gente vai aprender. Talvez hoje a gente não vai saber o que fazer, mas daqui uns dias a gente vai saber. Isso, eu acho muito legal tu conversar com ela, né? A gente percebe até te visitando em alguns momentos que vocês explicam tudo pra ela, quem vem, o que vai fazer, e ela passa a entender, né, vocês. Então... Isso que eu ia dizer, ela é super querida, né, porque naquele momento ela entendeu aquilo que vocês são pais de primeira viagem e que precisam também da compreensão dela, né, até pegar a mãe e saber o porquê que é o do choro, né, quando que é o choro de fome, quando é o choro pra trocar fralda, enfim. Eu acho que a gente levou isso muito, assim, como uma premissa nossa, assim, de conversar sempre com ela, explicar o que estava acontecendo. Isso sempre fez com que ela dormisse bem, não tivesse medo, assim. A gente acredita que tem a ver com isso, assim, né? De passar segurança. Na adaptação também da escola, agora foi bem tranquilo. Na creche, ela, assim, gostou e tudo. E porque a gente buscou passar essa tranquilidade. E eu acredito, assim, que o bebê, ele sabe, ele tem a consciência, ele entende, ele pode não saber responder, né? Pode não ter a compreensão total, mas ela entende, assim, o que a gente passa pra ela. Então, a gente, desde a barriga, eu já conversava com ela, né? Então, imagina depois. E isso até, a gente, nisso, acho que vai criando uma relação até de carinho, de cumplicidade, sabe? Que eu sempre imaginei, assim, que eu queria ser amiga dela. E eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso mesmo. Acima do laço de mãe, tão né? Tão pequenininha. Porque eu com a minha mãe também sempre tive uma relação bastante de amizade, assim, né? Então, acho bem... Tentei fazer isso com ela também, assim. E é uma experiência legal. E acho que é interessante, Ju, que tu mencionou essa parceria tua e do Ismael, né? De que vocês conversaram com a Laura, de que vocês, né, tentaram explicar pra ela já no primeiro dia de que vocês eram pais de primeira viagem. E a gente percebe, assim, que às vezes as pessoas dizem que a responsabilidade maior é sempre da mãe. Mas ter essa preparação com um parceiro, seja ele o marido, o namorado, enfim, né? É importante ter essa parceria entre os parceiros, né? Como foi pra vocês enquanto casal? Com certeza. Eu acho que, assim, a responsabilidade, ela sempre recai mais pra mulher por algo fisiológico mesmo, né? Não tem... Claro, até tem... assim como o homem dá a mamadeira, por exemplo, né? Acalmar, enfim. Mas, assim, é muito ligado ao mamar, a questão do cheiro da mãe, que acalma o bebê, né? Então, assim, a mãe, ela é o principal porto seguro do bebê. Então, e a gente fica muito envolvida ali. Mas a participação do pai, desde os primeiros dias, ela é primordial, assim. Tanto para criar um vínculo também com o bebê, né? E para nós foi muito natural, assim, tipo, a gente não teve essa coisa assim, não, tu vai cuidar dela. Não, é uma tarefa de nós dois somos pais, a nossa obrigação é igual. Então, desde agora, né, buscar na creche, ir na reunião, se importar, se envolver com as questões ali da escola e em tudo que é em casa, né? Trocar fralda, dar banho. O Ismael que dá banho nela desde o início, assim. A gente já começou com... Na primeira semana dela, a gente estava testando ainda dar banho na banheira. Ela não gostava muito, a gente testou no chuveiro. E aí, sempre o Ismael que deu banho nela. Eu posso contar nos dedos, assim, às vezes. É o momento do papai com ela. Então, um momento deles, assim. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é a questão da importância desse apoio para a mãe. Porque, às vezes, o pai... Ok, a mãe tá ali amamentando, o pai não pode fazer nada naquele momento. Mas ele pode alcançar um copo de água, ele pode fazer uma coisa para a mãe comer. E esse suporte, assim, eu acho que é o mais importante, sabe? Porque, às vezes, tu tá tão... Especialmente ali nas primeiras semanas, tu tá tão envolvida com o bebê que a gente não lembra, às vezes. Tu não pensa em comer, em trocar de roupa, sabe? Então, se tem ali alguém olhando por ti, te dando esse suporte, automaticamente tu consegue cuidar ainda melhor do bebê. E eu acho que é nessa estrutura, assim, que vai se formando, assim, essa estrutura legal da família. E para nós funcionou muito bem, tanto entre nós dois, quanto nossa rede de apoio. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de falar, assim, quando fala em maternidade, de falar de rede de apoio. Eu acho que eu nunca tinha me dado conta disso antes. E eu acho que eu mesmo nunca ajudei tanto uma mãe de primeira viagem, ou de segunda viagem, enfim, quanto eu fui ajudada. E isso me dá uma gratidão muito grande. Tanto dos nossos familiares, assim, né? Especialmente da minha mãe, que foi, assim, a pessoa que mais nos auxiliou. Quanto daí também amigos, vizinhos, quem que às vezes ia lá e levava uma coisa pra gente comer,
sabe? São pequenos gestos. Pequenos gestos, assim, fazem toda a diferença. Ou que vai pegar e lavar uma louça, vai recolher a roupa que tá no varal, pra poder te deixar descansar, às vezes, uns minutinhos. Ou vai dizer, aproveita que ela tá dormindo, que eu fico aqui, vai lá dormir meia hora, sabe? E pra mim, essa rede de apoio, ela foi fundamental. E eu até, quando escrevi minha última coluna, antes de sair de licença maternidade, até citei um provérbio africano que diz, né, que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. E eu acredito muito nisso, já tinha essa ideia, e aí agora, na prática, eu vi muito mais isso, sabe? Porque a criança, ela também aprende com os outros. E a gente, como pais, assim, aceitar essa ajuda, eu acho muito importante, assim. E isso também, acho que contribui pra gente, que às vezes pode tomar um banho, assim, um pouco mais demorado, sabe? Esquecer. Uma coisa que é básica, assim, mas que fica difícil, né? Que fica difícil, muito difícil nas primeiras semanas, às vezes até agora ainda. E eu sei que vai continuar também. Agora não tem volta, né? Então, tanto a ajuda das pessoas pra ajudar mesmo nas tarefas, quanto pra a criança ter uma outra referência. Porque isso também é importante, né? A gente não vive numa bolha, sabe? Então, a gente sempre acha importante conviver e aceitar ajuda, assim. E tu comentou muito da tua mãe e dessa rede de apoio. Como que é também receber a experiência, os conselhos das outras mães, de mulheres que já foram mães, também com certeza te falaram muitas coisas. Deu pra realmente fazer uso de algumas dicas? Como é que foi pra te receber isso? Porque às vezes também tem coisas que servem pra um filho e não serve pro teu, né? E a tua mãe com certeza também foi uma das pessoas que mais ajudou, como tu disse, né? Com certeza, a minha mãe ajuda muito ainda, e ela é uma referência, assim, pra nós. E a mãe sempre teve a ideia de ajudar, mas de não se meter demais, digamos assim. Ela falou desde o início, lá quando eu tava grávida, eu vou estar aqui, eu vou dar todo o suporte, mas eu não vou me meter. E realmente ela fez isso. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra ela, e ela tá sempre ali pra trazer experiência, pra compartilhar. Mas ela nunca foi assim de impor, não, tu tem que fazer isso porque é assim porque ela tá chorando, tem que fazer isso. Não, ela sabe que eu sou a mãe, né? Isso é bem importante, né, Ju? Porque a gente, às vezes, escuta relato de mulheres que passam por situações opostas a essa, né? De até não ser da mãe, mas de pessoas conhecidas que ditam, como se fossem ditar regras pra criação do filho, E né? às vezes eu acho que as pessoas, elas não fazem por mal, sabe? Elas às vezes querem ajudar, talvez a gente também já fez isso em outros momentos, querem ajudar, só que aí tu vai acabar impondo a tua experiência ou a tua opinião. E não é assim, é a nossa vez de sermos pais, né? E de errar também, de acertar e de errar, mas assim, é a nossa vez. Mas assim, eu acho super importante trocar ideias, falar com outras mães, porque às vezes teve vários momentos assim que meu Deus, será que é só ela que tá passando por isso, né? Eu conversava com outra mãe, não, meu filho também teve essa fase e tal, vai passar. Só de saber que outra pessoa passou por aquilo, já aliviava o coração, sabe? Já dá uma tranquilidade, né? Isso, então, é bem, bem importante, essa troca de experiências. E o que eu vejo, que eu acho legal comentar, tem muita mudança nas orientações até dos pediatras ou dos obstetras, assim, com relação à gestação e especialmente aos primeiros meses ali do bebê. Que nem antigamente se tinha muito mais a tradição, assim, de dar chazinho, aguinha pro bebê desde o primeiro dia, né? Chegava em casa e já fazia um chazinho e tal. Agora, os estudos mostram que não, né? Que até os 6 meses o bebê não precisa e não deve beber nada que não seja o leite materno. Porque o leite materno tem tudo que ele precisa. Então, que ele não precisa tomar chazinho, nem deve, né? Chazinho, água, comidinha. A não ser em casos especiais, né? Com orientação do médico. Só que isso, às vezes, é um pouco difícil. Porque daí, assim, a gente tá ali com a orientação que a pediatra deu e também com coisa que a gente leu, que a gente viu que tinha ali, base científica, digamos assim. Sim. E aí tem algumas pessoas, não, mas tem que dar um chazinho. Não, mas dá uma... Ela tá com fome. Eu acho que esse leite tá meio fraco. Daí volta aquilo que eu falei lá no início, assim, que é ter informação. Porque se a gente tem informação dentro, assim, lá dentro, daí tu não treme a estrutura na hora, sabe? Porque tem dias que realmente, tu vai estar frágil. E aí se vem alguém que te fala,
alguma coisa e tu não sabe a verdade, né? Tu não tem base, digamos, para aquilo, tu pode acabar se balançando assim mais. E no início, assim, aconteceu alguns comentários, assim, sempre acontece, né? Até questão assim, mas tu ainda não voltou tu ainda não perdeu todo o peso, né? Tu não voltou logo. Coisas que nunca se fala isso. Cada pessoa tem seu tempo, né? Uma mulher que recém-pariu jamais fala isso, sabe? Ai, será que ela não tá chorando de fome? Sabe? Coisas assim. Mas passou, né? A gente não dá muita bola, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso também dá gancho para uma outra pergunta que a gente tem e que a gente gostaria que tu compartilhasse com nós sobre os perrengues da vida de mãe. O que tu tem para compartilhar com a gente, assim? Além da experiência dessa noite, né? Perrengue tem bastante, assim. Já começa muito assim que tu nunca sai, quando sai com o bebê, tu sai carregando 500 mil coisas. De mala e cuia. De mala e cuia, daí tu sempre pode estar esquecendo alguma coisa, né? Daí, enfim. Sair com o bebê tem que ter muita organização. Um checklist só com as coisas. Meu Deus, esqueci a fralda, né? Uma coisa básica. E acho, Ju, que uma coisa que até tu já tinha comentado em outro momento é da questão social também. De até o receber visitas, que é uma coisa muito comum, assim, logo que o bebê nasce. Mas o de quando ele começa a já ter os eventos sociais pra ir também, as visitas, os compromissos. Isso também é um desafio pra adaptação da criança, né? E a gente teve recentemente, a gente participou, teve algumas festas para ir e fomos de noite, né? E isso bagunçou muito a rotina da Laura. E a gente não... E aí a gente passou muitos dias, assim, até voltar à rotina de novo do sono. E são coisas que a gente não percebe, às vezes, antes, né? Que a gente deveria evitar. Então, são alguns perrengues que realmente acontecem. Às vezes, o contato com muita gente, muito barulho, muita novidade, muitas luzes, né? Tudo isso tira, assim, um pouco o bebê do foco. E, às vezes, eu acho que a gente não... A gente tá tão feliz também que tem o bebê e todo mundo quer ver, todo mundo quer pegar no colo, que a gente não sabe dizer não, sabe? Até porque tu sabe que as pessoas estão felizes também e querem que a gente vá e às vezes a gente não sabe dizer não. Eu acho que daqui pra frente, e talvez se eu um dia for mãe de novo, eu vou ter uma visão um pouquinho diferente disso, assim. Eu acho que eu vou pensar mais, assim, em nós e no bebê, tipo, e não me importar, assim, não. A gente não vai ir porque o bebê... Porque a gente tem um bebê pequeno e ele, né, não é um ambiente... E tá tudo bem, a gente precisa respeitar, Exato, né, essa rotina do bebê também, né? E de perrengue, eu ainda queria falar uma coisa, assim. A amamentação, pra mim, também é uma coisa, assim, que eu sempre quis amamentar. E eu tô bem feliz que eu consegui amamentar exclusivamente até os 6 meses, né? Mas a amamentação, ela não é também um mar de rosas. A gente precisa falar disso, assim. É difícil amamentar. Tu precisa, assim, ter uma disposição muito grande. É maravilhoso. Assim, acho que também. nada se compara com tu tá com o teu bebezinho ali, aquele olhar, tu tá podendo dar, e a sensação de estar dando pra ele tudo que ele precisa, que vem do teu corpo, assim, sabe? É a sensação mais maravilhosa que tem. Mas amamentar desgasta muito a mãe, no meu caso, assim, me deixou muito fraca em muitos momentos. Então, eu sempre falava, assim, às vezes quando o pessoal ia lá em casa, meu Deus, eu tô com fome. Eu passava o dia com fome, eu passava o dia comendo, porque a Laura sempre mamou muito e eu sempre, graças a Deus, tive muito leite. Mas pra que isso acontecesse, pra que realmente desse certo essa produção de leite, eu comia muito, muito mesmo. E eu tava sempre com aquela sensação de que eu tinha que comer um boi por uma perna, assim, sabe? Eu acho que não é com todo mundo isso, porque cada organismo é diferente. Mas eu, assim, isso foi um perrengue. Agora que ela tá na creche, que eu tô trabalhando, eu me sinto muito menos cansada e fraca do que eu me sentia há algumas semanas atrás, sabe? Enquanto eu tava só com ela em casa. Porque, especialmente pela amamentação, então, assim, tem os dois lados também, sabe? Então, a gente tem que botar isso na balança também. Às vezes, a gente só fala das coisas boas, mas é difícil. E eu sempre digo, assim, esses dias ainda falei pro Ismael, se eu não tivesse o teu apoio, eu não tinha conseguido. Porque é muito importante ter alguém ali, às vezes, te alcançando uma coisa pra comer, né? Te dando um apoio, ou simplesmente depois dizendo, não, fica aí descansando, né? Que tu tá precisando. Eu vi um dia uma porcentagem como é que era? Assim, do quanto
a gente gastava da nossa capacidade do corpo só produzindo leite. Era tipo assim, 25% da energia. Nossa, Tipo, muita coisa. do dia, assim, do teu corpo, a mãe gasta pra produzir o leite. Não, era 30%. O cérebro consome 25%. E a produção de leite era 30%. Daí imagina, só de pensar De amamentar. Já vai metade. Então, assim, né? Bem doido isso. Sim. E a questão ainda da amamentação traz muitos perrengues, às vezes, assim, enquanto o corpo, ele vai se adaptando para produzir o leite, né? Então, muitas vezes, no início, pra mim, foi mais ou menos até uns 3 meses, eu produzia muito leite, e aí vazava muito leite. Então, às vezes, tu tá com uma roupa, tu quer sair, daqui a pouco tu tá empapada de leite porque tá vazando. Sabe? Isso é muito comum. Aconteceu umas situações comigo. Teve um dia que eu fui apresentar um trabalho. Até eu fui convidada para apresentar um trabalho lá de aula. E a minha irmã tinha ido junto comigo para ficar com a Laura, né? Daqui a pouco ela me fez um sinal assim. E eu, meu Deus, olhei, minha blusa tava empapada, assim, sabe? Daí eu não queria me esconder, né? Aquele perrengue que não tem muito como fugir, né? Acontece. Não, acontece, sabe? E dói, assim, dói os peitos também. Às vezes, eu acho. Isso eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de como era amamentar. Nunca tinha conversado, assim, com uma mulher sobre isso. Isso que eu ia dizer também. A amamentação é outro daqueles que todo mundo quer, né? Meter o dedo e dar a sua opinião. E dizer, ai, faz isso, que vai ser bom, porque foi bom pra mim. Mas volta aquele assunto de que o meu corpo é diferente do teu corpo. Então, são adaptações e jeitos e maneiras diferentes de vivenciar aquele processo, né? Sim, e aí tem muitas lendas, assim, né? Tipo, ai, toma cerveja preta, leite, coisa assim, imagina, né? Vai tomar álcool. Conta pra gente, você testou alguma? Eu fiz bastante chá de funcho no início, acho que ajudou mesmo. Não, eu pesquisei, eu vi alimentos que... Abacate era um alimento importante para produção de leite, aveia também. Então, era um alimento que eu sempre buscava ter, especialmente no início, assim, quando eu né, pensei, meu Deus, será que eu vou ter leite? Mas daí, tomava muito chá de funcho. E muita água, né? O principal é água. Tu tem que tomar muita água. E tem que também descansar. Isso também tá ligado, assim, à produção de leite, a tu ter o teu corpo, o teu organismo relaxar e conseguir produzir. E daí deu sempre super certo, assim, né? Agora que ela mama um pouco menos, já começou a comer, automaticamente vai diminuindo a produção, porque o nosso corpo é muito inteligente, ele produz... É uma loucura, não, nosso corpo. É incrível. Desde geral. Ele vai se adaptando. Até se voltar ao adaptar, normal depois. É incrível, incrível, incrível. Mas e essa questão, assim, do perrengue mesmo, da amamentação mais, a questão de vazar o leite e de doer, né? Porque às vezes daí... o peito enche de leite e o bebê precisa mamar. Se, digamos, você está dormindo, eu já me acordei de madrugada e tive que tirar o leite porque estava muito, muito duro, assim, o peito fica muito cheio de leite e a gente tem que cuidar para não empedrar, né? Então, tudo isso, coisas que eu fui descobrindo, fui falando com outras mães também, assim, e acho importante a gente falar, sabe? Porque às vezes a gente acha assim, só falar que a amamentação é muito importante, tá, mas... como é que é tem a vida real também, né? Sabe? Que é o não romantizar, como a gente falou vou dizer antes. até uma coisa bem boba, assim, mas eu achava que o melhor pra amamentar era usar a blusa com um botão na frente. Depois eu descobri que não, que era melhor levantar a blusa e tirar o sutiã. Porque daí senão você tem que abrir toda a blusa, quase depois daí tu tá com o bebê no colo, tu não consegue fechar, tu não tem acesso. Pensar na praticidade, né? Exatamente. Mãe é praticidade. Então, até coisas assim, muito básicas, assim. Tu comentou, Ju, da diminuição da Laura na amamentação agora que ela tá na creche, né? E a gente sabe que esse era um momento que tu também aguardava muito, que causa mudanças também na rotina de vocês. Como que está sendo esse período, assim? Faz algumas semanas que a Laura tá indo, né, na creche. Como que tá sendo pra ti? Tu retornou pro trabalho, pra família de vocês? Contando agora com o período da adaptação, faz um mês, mais ou menos. Mas faz um pouco menos que ela tá indo integral, né? E que eu voltei a trabalhar. Eu sabia sempre que seria difícil, né? Desde quando eu engravidei, até antes eu já sabia. O dia que ela tiver que a gente tiver que se separar vai ser difícil. E realmente é muito difícil. Eu acho que eu nunca conversei com alguma mãe que não achou difícil, assim. E não é que eu não esteja gostando desse novo momento, porque pra mim também foi bem importante voltar a trabalhar, sabe? Porque eu tinha um pouco de receio, assim, como é que vai ser? Será que eu ainda tô
Será que eu ainda tô integrado naquela vibe? Será que tem lugar pra mim, sabe? Será que eu passei quase 6 meses fora? Será que eu vou me encaixar de novo? E eu vi que sim, sabe? Em pouco tempo eu vi que eu continuava, que eu trabalhando legal, que eu podia fazer coisas bacanas trabalhando, me sentir feliz, assim, por essa parte profissional também. Mas se separar é muito difícil. Porque, como eu falei antes, a gente tá, até pouco tempo atrás, ela ficava 24 horas do dia comigo, eu sabia tudo sobre ela. Todos os sorrisos que ela já tinha dado num dia, todos os chorinhos, todos os cocôs, os xixis, quantas fraldas trocou. E, de repente, eu não tenho mais esse domínio todo também. Então, além de eu não estar com ela, de não estar ali aconchegado comigo ou brincando com ela, tem isso também de que, nossa, minha filha, ela tá sob cuidado de outras pessoas que estão cuidando super bem dela. Ela não é só mais de mim que ela depende, sabe? E é tu confiar justamente nessas pessoas, que elas também vão ser responsáveis pela educação dela, né? Ela vai passar muito do dia com as profs ali, com as profs, na interação com os colegas. E pra ela, assim, eu fiquei muito feliz que pra ela foi muito tranquilo. Muito mesmo. Nem um dia ela chorou, assim, pra ficar na... Ela também é só sorrisos, né? Ela foi muito... E, assim, isso me deixa feliz, porque eu vejo que ela é feliz lá, né? Se ela vai tranquila, quer dizer que ela tá confortável, tá gostando. Mas pra mim, o primeiro dia, assim, foi o mais difícil. Eu chorei bastante no primeiro dia. Quando eu deixei ela, assim, eu acho que de manhã eu não chorei, mas de tarde, depois que eu fui amamentar ela, de meio-dia, e aí eu voltei, daí eu chorei bastante. De noite ela chegou muito cansada, porque os bebês, assim, muda a rotina, né? Ela chegou muito cansada e ela dormiu logo. Então eu tinha passado aquele dia inteiro querendo estar com ela, e quando ela chegou em casa ela dormiu. Aquilo ali pra mim foi, nossa, foi horrível, assim. Eu olhava, eu chorava. Mas em compensação tem o cheirinho, né, de nenê que tá contigo de novo, aquela segurança. E é importante esse processo também, né, para que o bebê tenha não só o processo de socialização, mas para que ele também crie a independência dele, né? Com certeza. E isso eu pensei daí naquela semana, assim, naqueles dias seguintes, eu fui tentando eu mesma conversar comigo, né? Chorei o que tinha para chorar, porque também acho que é importante a gente viver, assim, esses sentimentos, essa emoção, né? Esses lutos até, né? Esses dias ainda conversando com a minha obstetra, ela falou assim, é um luto, toda vez que tu encerra uma fase, né? É um luto, então tu tem que viver aquilo ali. E aí, mas assim, tá, chorei, daí, mas tá, beleza, agora eu raciocinei, entendi o que tá acontecendo e vamos lá, né? Agora vamos tentar fazer ser bom. E eu pensei assim, nossa, como ela tá independente. Isso é legal, assim, porque eu sempre quis ter eu e os maiores, a gente sempre conversou nisso, assim, a gente quer ter um filho, uma criança que seja independente, que acredite nela, no potencial dela, que não, assim, fique dependendo da gente pra tudo. E quando eu vi que tão pequenininha estava dando certo, pensei, meu Deus, que máximo, acertamos, né? A gente tá acertando, né? Isso deve encher o coração de mãe de orgulho, né? Deve, com certeza. E me enche de orgulho, assim, quando eu vejo as pessoas, quando veem ela e ficam brincando, falando com ela e contam que ela fica rindo, fica interagindo, eu fico muito orgulhosa, assim, é muito legal isso. Um dos objetivos do nosso podcast é ser plural também, trazer opiniões diferentes, trazer ideias diferentes. E a gente tem falado aqui sobre o teu desejo de ser mãe, sobre o viver essa maternidade também. Mas a gente sabe que para algumas gurias, algumas mulheres, não existe esse desejo, ou pelo menos durante uma certa fase da vida não tem essa vontade de ser mãe, né? E a gente, por isso, escutou o relato de uma guria que vai contar pra gente um pouquinho sobre esse desejo dela, que ela hoje não pensa em ser mãe. Então a gente vai ouvir o relato, a gente pediu pra que ela mandasse pra gente um depoimento falando isso, é da Luana Andrade, a Lu Andrade, que também é nossa amiga, e a gente agora quer colocar essa guria aí na conversa. Fala aí, gurias! Eu sou a Luana, eu tenho 32 anos, eu sou publicitária, e hoje eu vim espalhar a palavra da não maternidade. Eu começo esse vídeo brincando, mas eu sei que esse tema não deve ser tratado com superficialidade, né? É um tema super sério. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de leveza para esse assunto, porque a cobrança por cima das mulheres já é bem grande, né? Quando me perguntam se eu quero ser mãe e eu digo que não, boa parte das pessoas se choca, né? Bastante. Mas também tem aquelas que se identificam, né? E entendem o meu posicionamento.
Mas a grande maioria me devolve perguntas como: mas quem vai cuidar de ti na tua velhice? E o teu pai e tua mãe não vai dar um netinho para eles? E eu problematizo bastante, né, essas perguntas, porque às vezes parece que a mulher ela é um ser só reprodutivo, que ela serve para perpetuar um sobrenome, para seguir um legado, para deixar alguma coisa para alguém. E de fato a gente sabe que a mulher tem um poder reprodutivo, mas tendo esse poder, a mulher também tem o direito de não usá-lo. E foi a minha escolha. Eu tenho um relacionamento bastante longo, já há 14 anos eu namoro o Armando. E desde que a gente começou a namorar, eu deixei claro pra ele esse meu posicionamento, né? Mas sempre procurando entender o lado dele. E felizmente até a gente pensa da mesma forma, o Armando também não quer ser pai. Mas a gente sempre teve um diálogo aberto, compreendendo que esse pensamento um dia pode mudar. Eu acho que nada é definitivo. A gente apenas não quer ter filhos porque a sociedade acha que a gente deve ter, porque a nossa família talvez queira que a gente tenha. A gente, se um dia tiver filhos, vai ter porque a gente quer ter a experiência de ser pai e de ser mãe. Porque eu não romantizo a maternidade. Eu tenho muitas amigas que são mães. Eu entendo os BOs que elas precisam resolver, eu entendo os perrengues. Eu entendo que a divisão de tarefas não é a mesma, que a responsabilidade recai demais pra cima da mulher. E eu nunca me entendi nesse papel de mãe, né? De viver a maternidade. E isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com não gostar de criança ou gostar de criança. Eu super amo criança. E eu acho que por amar tanto criança que eu justamente acho que eu não quero ser mãe. Eu acho que essa discussão da não maternidade, ela vem ampliando o debate, mas ainda é uma coisa muito sensível, né? Porque eu acho que a gente cresce brincando de boneca, brincando de mãe, sempre pensando que esse é o nosso papel, né, na sociedade. E eu não acho que ele seja o nosso único papel, não é o capítulo que eu quero escrever na minha vida, mas como eu falei antes, assim, eu acho que se mudar de ideia, tipo, super vou me acolher. Eu acho que a gente tem que acolher as nossas mudanças, né, se a gente mudar de ideia e tudo mais. Mas eu não acho que a família, ela deve ser constituída como um filho pensando que ele é o único ela que vai ligar essa família, que vai fazer essa família feliz, né. Eu opto por essa escolha de não ter filhos e eu quero ser respeitada por isso. Isso não significa que eu acho que as pessoas não devam ter filhos, mas super pelo contrário. Eu acho que cada um é livre para fazer suas próprias escolhas e não deve ser cobrado pela escolha que for tomar, né? Pelo posicionamento que for tomar para sua vida. Afinal, quem vai levar a bronca para casa é a mãe, né? Então, fica aí o meu depoimento de uma pessoa que não quer ter filhos e que quer ser respeitada por isso e que respeita todo mundo que quer ter filho também. Um abraço, gurias. Sigam aí apresentando bons temas aí sobre o mundo feminino, que eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade mais forte para as mulheres e para todo mundo aí. Um beijão. E acho que a Lu falou duas coisas bem importantes, assim, claro, todo o depoimento dela falando sobre a vida, sobre as escolhas dela, mas respeito e também não se sentir pressionado pela sociedade a tomar uma decisão que muitas vezes não faz sentido para a pessoa. E como ela disse, ela tá aberta a se acolher se um dia ela mudar de ideia. Então, Ju, a gente queria saber de ti, assim, antes tu comentou no início do episódio, né, de que pra ti foi uma coisa que foi natural. Tu não sabe em que momento da vida tu se deu conta de que tu queria ser mãe. Mas tu sentiu essa pressão da sociedade também? Como foi pra ti quando essa decisão ela se tornou clara na tua vida? Primeiro, eu só queria fazer um comentário. Eu achei muito legal o depoimento da Luana, muito, assim, pertinente, sabe? A gente precisa falar sobre isso. E, assim, parabenizo vocês de terem trazido esse outro lado, porque eu acho que essas mulheres, a gente sofre a pressão, sim,
já respondendo a pergunta, muita pressão, mas eu acho que quem diz que não quer ter filho sofre muito mais pressão. E a gente precisa respeitar, assim como a Lu falou, né? O que precisa ter respeito, gente. Cada um cuida da sua vida e é isso. Exato. Não agrega nada na tua vida tu ficar questionando o outro e saber se ele quer ou não ter filho, sabe? Não é porque uma mulher não quer ter filhos que vai deixar de ser menos mulher, né? Exatamente. Do que as outras. Ou não é o tipo do parto, não é se ela amamenta ou não é a forma como ela é mãe, entende, né? Eu acho que a gente precisa de respeito, e respeito para as mulheres também, vendo mulheres antes de mães, sabe? Porque a gente também tem muita questão de sempre relacionar assim, a mulher mãe, mas nem sempre. E a gente desempenha muitos papéis também, não só o papel de mãe. E uma coisa que a Lu falou, assim, que eu achei muito interessante ali, essa questão, que eu concordo muito com isso. A gente não tem filho para ser útil, para cuidar da gente depois, ou para continuar a nossa família, ou para trazer alegria para nossa casa. Não, a gente tem um filho. A gente não pode botar numa criança, num bebezinho que tá ali uma carga, sabe? Disso, uma expectativa, né? De como vai ser a nossa vida. Agora tu tem que trazer felicidade pra nós, tu tem que só... Até porque tu falou muito da preparação de vocês. Se isso não acontece, de nada adianta tu ter um filho e querer que tudo aconteça como uma mágica. Né? E uma coisa assim, muita gente me falava assim, vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão sentir falta de alguma coisa. Vai ver que só vocês dois não vai mais ser legal. Só que eu nunca senti isso. A gente tem um relacionamento de 15 anos e a gente nunca sentiu assim, tá faltando alguma coisa, não tá legal agora. Não, um filho não vem pra resolver, pra suprir um buraco, sabe? Não, agora com a Laura é melhor ainda, é mais legal, só que é um novo momento. A gente tem também isso muito claro. Algumas coisas que a gente fazia antes agora são diferentes. A gente continua passeando, viajando, coisas que a gente sempre gostou, mas de um modo diferente. São novas descobertas, né? Que acaba vindo com esse bebê também. Adaptações, né? Exatamente. Mas assim, achei bem legal isso que a Lu falou de não ter que ter filho porque a sociedade pede e quer. E aí, ainda respondendo então a pergunta, sim, eu senti muita pressão. Inclusive, eu fiquei mais de um ano, assim, na tentativa de engravidar. E aí era bem no auge da pandemia, daí às vezes eu tava querendo engravidar, mas também não tava com medo. E muita gente me perguntava, e toda vez que alguém me perguntava, aquilo me fazia muito mal, sabe? Então, assim, de novo, é que nem a gente falou antes, às vezes as pessoas não fazem por mal, mas vamos pensar um pouquinho antes de falar, né? Porque às vezes a pessoa pode estar passando por um problema, ou ela tem os seus motivos, às vezes, por não estar engravidando ou por não querer engravidar, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Com certeza, foi por isso que a gente também quis trazer esse relato da Luana, porque a gente acha importante dar vozes diferentes, né? A gente aqui tá falando sobre o teu desejo de ser mãe, sobre a tua experiência, mas é muito importante também trazer o olhar de alguém que não tem esse desejo e enfatizar mais uma vez, e por isso a gente quer agradecer a Lu de novo por ter se disponibilizado a colocar, né, isso, expor isso. Mas dizer mais uma vez que o respeito tem que prevalecer acima de tudo e apesar de qualquer decisão. E uma coisa bem legal que ela deixou bem claro ali, que não tem nada a ver com não gostar de criança. Exato, né? E a gente sabe que ela gosta. Ela gosta muito. Tanto ela quanto o Armando, eles são muito carinhosos com as crianças, brincalhões e tudo. E são ótimos nisso, sabe? E eu achei legal esclarecer isso. Ela não citou, mas eles são pais, mas de pets, né? Tem a Brasa e a Baguete. Exato. Completam a família deles, assim, de um modo, e a gente vê um amor que eles têm pelos gatos, né? Inclusive, a gente brinca que às vezes as gatas incomodam mais de noite do que a Laura. A Laura dorme melhor do que elas. Olha que não é de se duvidar, né? Mas então, Ju, tu disse que tu sempre se viu mãe, né? Mas teve algum momento, assim, que tu percebeu que essa vontade cresceu dentro de ti? Ou desde pequena tu já vem com aquele pensamento? Claro, as meninas brincam de boneca, tem toda aquela construção. Mas teve algum momento que tu pensou, não, é agora que eu quero isso pra mim, assim? Acho que nos últimos anos, assim, quando eu fui chegando também mais perto dos 30, né? Eu tive a Laura agora com 31, quase 32, né? E quando fui chegando perto dos 30, porque daí tem até uma questão do corpo, né? Que a orientação sempre dos obstetras tu tentar pelo menos, né? Ali nos 30, porque depois as chances vão diminuindo, né?
tem uma questão hormonal, da questão de estoque dos ovários, né? Que a gente vai, ao longo da vida, né? A gente já nasce com a quantidade de ovários e se a gente vai menstruando todo mês, eles vão indo embora, né? Se a gente não fecunda, né? Digamos assim. Então, tem mais por essa questão, assim. Mas eu tenho pensado e, assim, me interessado muito por esse tema há bem mais tempo. Acho que uns 10 anos no mínimo, assim. E uma pessoa, assim, que sempre foi uma referência pra mim foi a Ananda Etches, que foi minha colega de trabalho, assim, hoje ela mora não é em Londres, mas é perto. Ela foi pra Londres, mas ela mudou depois. Enfim, é na Inglaterra. E a Ananda sempre foi uma referência pra mim. Quando a gente se conheceu, trabalhando aqui na Folha, ela tinha recente do Vitor, que é o filho mais velho dela. E ali eu me identifiquei sempre muito com a forma dela, com a gestação, com a maternidade, com o parto, por um parto mais humanizado, coisas assim alguns temas que ela foi trabalhando. Ela tinha um blog, que era o Projeto de Mãe, e eu lia muito o blog dela. Ela tem, será ainda? Eu acho que sim. Eu vejo algumas coisas, né? No Instagram também tem ainda. Acredito que ela mantém ainda ele ativo. Compartilhando as vivências das crianças agora. Depois, então, ela teve a Clara e teve o Lucas, né? Mais recentemente. E então sempre foi uma pessoa que eu me espelhei muito e que me deu, assim, muito norte, assim. Talvez ela nem saiba disso, sabe? Vai ficar sabendo agora. Eu acho muito legal isso, porque é o que a gente tá falando, tentando fazer aqui, né? Compartilhar a experiência pra inspirar os outros, assim. Ju, tu comentou do parto, a gente queria saber, assim, como que foi a tua decisão na hora de escolher o parto, né? Até é legal falar do plano de parto, né? Que é preciso ter, enfim. Como que foi a tua escolha também pelo parto humanizado? Enfim, todo esse processo que acaba sendo tão importante, né? Nessa hora que todo mundo diz que depois que a mulher dá à luz, ela vira mãe de verdade, né? Então a gente queria que tu compartilhasse um pouquinho dessa... Quase como se virasse uma chave. Ligasse uma chavezinha. É um momento sagrado, né? Não tem, eu acho que... Enquanto está na barriga, tu tá imaginando ainda como é que é. Por mais que tenha ecografia 3D, mas nunca tu consegue ver certinho. E aí quando nasce, nossa, é tão perfeito, né? Então, nessa caminhada, assim, de estar há bastante tempo já estudando, pensando no assunto, eu fui conhecendo também as questões do parto. E assim como eu queria muito ser mãe, eu queria muito ter um parto normal. Sempre foi um desejo meu, assim, era uma coisa assim que se eu pudesse, eu queria vivenciar isso. Respeito totalmente as mulheres que às vezes não querem ter parto normal, que de alguma forma já sofreram, porque a gente sabe que muita gente sofreu, sim, com violência obstétrica. Eu acho que nos últimos anos a gente tem conseguido avançar muito com muitas leis, legislações, regras, né? Inclusive dentro do hospital, novas rotinas hospitalares buscando, assim, esse parto esse atendimento mais humanizado. Mas a gente sabe que muita gente tem tem medo em função de outros relatos, né? De coisas que aconteceram. Mas eu sempre me interessei muito no tema, porque, assim, a minha mãe teve parto normal, e daí eu pensava, nossa, todos os nossos ancestrais, todo mundo viveu isso, assim, era uma coisa que eu queria experimentar, que eu queria viver. E como eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência, nada, tudo foi se encaminhando para isso. Sempre fui de me exercitar muito também, então isso contribuiu muito na hora do parto também, porque eu lembro que a minha médica falou assim pra mim, quando tava me explicando como é que ia ser, né? Ela disse, olha, não é à toa que o nome é trabalho de parto. É um trabalho, tu vai trabalhar. Vai ter esforço. Vai se esforçar muito, não é um Não vai ser de barbada, né? Não. Então, assim, saber isso também já foi importante pra, ok, vou entender lá no dia o que estava acontecendo. Então, tudo foi se encaminhando pra isso. E aí eu tive o acompanhamento da minha obstetra, assim, foi muito legal. Nesse sentido, assim, de sempre incentivar que eu fosse protagonista, assim, né? Assim como quem quer fazer uma cesárea ou se sente mais confortável, mais confiante, né? Ter o apoio da sua médica, dos seus familiares é fundamental. E aí, tudo foi se encaminhando, fui aos poucos, algumas semanas antes já do parto, já comecei a ter dilatação, né? Isso também tá muito ligado à questão da gente se mexer, né? Hoje em dia a gente fica muito sentada e isso faz mal também pra várias coisas, né? Inclusive pra dificultar, assim, ali
né? Tudo, né? Então, eu já tinha dilatação. Eu me sentia super bem, assim, só nos últimos dias que eu me sentia, assim, mais inchada, um pouco mais cansada, assim, né? Então, eu não peguei também um período de verão na gestação. Acho que isso também faz muita diferença. Acho que quem pega esses calorões, assim, sofre bem mais. Vamos falar bem a verdade. E aí, foi se encaminhando. Eu fiz um plano de parto, onde eu coloquei tudo o que eu queria que fosse feito, como fosse, né, qual a possibilidade, como que eu queria que acontecesse, desde quem seria meu acompanhante, que eu queria, por exemplo, queria poder ouvir música, se possível, né, queria poder ter alguns métodos para aliviar a dor, como usar chuveiro, né, usar a água, alivia muito a dor das contrações, ela é muito importante. Queria poder ficar numa posição confortável, porque isso também eu estudei muito, sabe? Eu fiz muitos cursinhos gratuitos na internet e tem muito conteúdo bom, assim, gratuito. Eu li muita coisa, então fui me preparando para o parto. E aí, isso tudo me ajudou no dia, porque eu entendia o que estava acontecendo comigo, né? Cada passo tu já sabia. Eu já sabia. Daí tudo também eu coloquei no plano de parto. Que eu queria ficar num ambiente, né, se possível, que não tivesse tanta luz. Pensando no nascimento. Porque o bebê, ele também é um susto pra ele nascer. Sim, com certeza. Ele tá no escurinho e no quentinho. É uma temperatura de 36 graus, mais ou menos. Lá na água morninha. E de repente ele sai. Imagina chegar numa sala gelada, toda clara, com um monte de luz. Por isso que, às vezes, não se assusta assim, também, né? Assim, fechando os olhos e tal. E então, tudo isso daí até... existem questões, assim, que... Por exemplo, a vitamina... Tem a vitamina K, que é um procedimento que se faz depois do nascimento, mas tem uma outra questão que é opcional, que é um colírio, que ele é feito para todos por risco lá de conjuntivite, mas se tu comprova que tu não tem aquela bactéria que gera, agora eu não lembro mais o nome certinho, que gera aquela conjuntivite, tu não precisa colocar aquele colírio no teu bebê, que arde no olho também. Então, tudo coisas que eu fui aprendendo nos cursinhos da Unimed, ou nas coisas que eu vi, ou na conversa com a médica, e tudo isso eu coloquei no plano de parto. A questão do banho, que tu não precisa mais que dê banho no bebê logo que nasce, porque o vernix, que é aquela camadinha que protege a pele, ela tem muitos benefícios, ajuda muito nos anticorpos, na proteção, até na proteção térmica também do bebê. E hoje o próprio hospital aqui em Venâncio, eles têm essas rotinas, então assim, nem se dá mais banho direto. O banho ele é só no outro dia. Então eu fiquei muito feliz, porque quando eu tive o meu parto, as coisas já estavam acontecendo aqui. Eu me senti muito feliz assim com isso. Foi muito fácil no hospital, sabe? Não teve nada que eu quis e que foi diferente, sabe? Foi tudo muito respeitado, né? E aí uma das coisas que no meu trabalho de parto, que eu já tinha combinado com a médica, que eu ia ficar em casa o máximo de tempo possível. Porque em casa a gente fica mais relaxado, né? Tu fica mais tranquilo. Então, que era quando começasse o trabalho de parto ativo. Mas para saber isso tudo, eu tive que estudar muito. Informação foi essencial. Foi essencial. O trabalho de parto ativo era quando ficasse mais ou menos de 3 em 3 minutos as contrações. Então, a gente foi controlando, eu fui ficando em casa. E quando eu vi, já tá de 3 em 3 minutos, não aguento mais de dor, a gente foi pro hospital, sabe? E teve música? Teve. E como é importante, né, esse trabalho humanizado dos profissionais da área da saúde para tornar também esse momento mais importante e mais aconchegante também para a mãe, né? Acolhedor, porque a gente chega numa hora que, assim, eu pensei, eu não vou conseguir. Pensei de verdade, assim, pensei, não vai dar. E a força que aquelas profissionais ali, aquelas mulheres que trabalham na maternidade, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, o que elas passaram pra mim não tem explicação, assim, no sorriso, no rosto calmo. Em nenhum momento eu me senti pressionada. Era um tipo, vai dar tudo certo, só que com gestos, e, tipo, olhares. Assim, tu tá fazendo certo, é isso aí mesmo, continua assim que tu tá fazendo certo, faz. Daí a Simone, né, a técnica de enfermagem, a Simone falava assim, faz força comprida, não para de fazer força. E ela, vai, não para. E eu lembro que na última força que eu fiz, ela disse assim, não para. E eu pensei, não, agora não vou parar mesmo. Agora eu vou até o fim. E aí foi, sabe? Então esse apoio dessas profissionais, assim, foi sensacional. Porque, assim, teve hora que eu pensei, meu Deus, eu já tô aqui há não sei quanto tempo, né? Já mais de hora lá fazendo força e não sai esse bebê. E essas mulheres tudo aqui sentadas ao
meu redor me olhando. Vou ter que dar um Na jeito. torcida, esperando. Mas eu não me senti pressionada. Elas realmente estavam ali pra me apoiar, sabe? Pra te acolher, foi né, nesse momento. sensacional. E uma coisa muito legal é que o acompanhante fica junto em todo o procedimento, inclusive nas cesáreas agora. Depois que o bebê nasce, a mãe vai pra recuperação e o pai e o bebê vão junto. Ou o outro acompanhante que ela decidir, né? Já vai junto. Então o bebezinho fica com a mulher o tempo inteiro, inclusive na recuperação. Porque há pouco tempo, isso é uma mudança mais recente, né? Há pouco tempo não era assim. Então tudo isso ajuda muito, é um vínculo, né? E aí depois, quando nasceu, uma coisa bem comentar, fazer um parênteses, é aquela que falam assim que depois que o bebê nasce realmente passa todas as dores, é verdade. É como tirar com a mão, é uma coisa muito louca, Surreal. surreal, assim, tu tá morrendo ali, daí nasce o bebê, tipo, meu Deus, tá. Uma super vantagem do parto normal, né? Diferente da cesárea que tu ainda passa. Tem a por todo dificuldade o depois. processo. O parto normal tem o antes, né? Que ele é mais difícil, doloroso, né? Tem as contrações. Mas depois é bem mais tranquilo, assim. E aí eu fiquei ali com a minha bebezinha, assim, foi tão maravilhoso, assim, aquele momento, assim. E aí, realmente, a gente apagou todas as luzes da sala, assim, eu fiquei deitadinha ali com ela, sabe? Foi muito bom, assim. Daí o Ismael foi lá fazer os papéis, porque não tinha dado tempo de fazer antes, fazer os papéis abaixo. Tem a parte burocrática também. Ficar com o pai, né? Por isso, né? Importante ter um acompanhante. Mas foi maravilhoso, assim, esse nosso primeiro contato ali, daí, juntinhos. E a gente também tem aquelas mães que não geram as crianças, mas que de igual forma dão muito amor, carinho, educação, né? A gente convidou a Luciane Jesus Ferreira para trazer um depoimento pra gente. Ela que, junto com a Maitê, criam 3 meninos, 3 filhos e vão dar um depoimento para nós agora. Olá pessoal, essa é minha família que eu amo incondicionalmente. Maitê Chique da Silva, minha companheira. Pedro, meu filho, nosso filho, que veio com 7 anos, agora está com 18. O Marcelo, que veio com 14, agora está com 18. E o Igor, que veio com 8 e agora está com 17. O Igor e o Pedro são irmãos biológicos. Amo incondicionalmente, tá? Eu e a Maitê sempre tivemos essa vontade de adotar um filho, tá? É uma vontade que veio das duas antes mesmo da gente se conhecer. Isso se tornou mais fácil. A gente se inscreveu no fórum, fez a mesma coisa que todo mundo faz e veio o papel dizendo que a gente estava apto a adotar. Logo depois, não demorou muito que o papel veio uma ligação de uma cidade que teria menino para adoção. Fomos lá, pegamos o Pedro, tá? Trouxemos para casa no mesmo dia, não tivemos nada de adaptação com ele, nem visita, nada. Não sabíamos nada sobre ele. Trouxemos ele. Veio para cá, foi bem recebido pela família. Demonstramos como amamos ele muito, que agora seria a casa, o lar dele. Tá? E seguimos o bairro. Quanto a isso, a falha do governo, falha da lei, seria que quando a gente traz uma criança maior, a gente ganha 1 mês. O Pedro ganhou 1 mês de adaptação. Não quero 6 meses de licença, mas eu gostaria de um período maior, porque a criança, quando é grande, já vem com alguma coisa da família, histórico de vida, a gente precisa mais tempo com essa criança. E isso foi muito falho, e é falho, tem que mudar logo isso aí. Porque se eu pego uma criança grande, eu preciso mais tempo para essa adaptação, tá? Essa é a falha. A segunda falha é o valor, que quando veio o Igor, o irmão biológico do Pedro, nós tivemos que pagar R$4.000, tá? Porque a minha renda e a da Maitê ultrapassavam o valor para ser gratuito. Isso é um absurdo. Processo de adoção de R$6.000 a R$8.000. Consegui por R$4.000 com uma advogada da família que conseguiu fazer um valor menor para nós. Sou professora, não tenho condições de pagar R$6.000 a R$8.000 por uma adoção. E acredito que muitas pessoas gostariam de adotar, mas não tem esse valor também. Eu acho que isso aí tem que mudar drasticamente sobre valores. Teria que ser gratuito, independente da renda, certo? Isso é uma falha bem, sabe,
vista e ninguém faz nada. É muito fácil fazer propaganda na televisão, adote uma criança, mas por trás disso tem aquelas letrinhas miúdas ali que eles não mostram. A adaptação deles não foi tranquila e não é para ninguém, não vou mentir para vocês. A adaptação é difícil, tivemos o amparo com a psicóloga, psicopedagoga, tudo que a gente conseguia, a gente colocava ele. E os irmãos também, o irmão também, o Igor. Não é fácil, eles fazem de tudo para ser devolvido, mas vocês têm que mostrar para eles que vocês amam eles e que eles não serão devolvidos, porque eles não são uma mercadoria. Não pode parar na primeira primeiro obstáculo que vocês acharem, porque eu sei de famílias que devolveram, tá? Vocês têm que provar para eles que vocês amam muito eles e que façam o que quiserem, eles não serão devolvidos. E que a atitude deles tem sempre uma consequência. Atitudes erradas, castigo é a consequência. Não deixe de pôr limite nos filhos, sendo biológicos ou adotivos. A criança precisa de limite. Muitas famílias adotam e têm receio ou medo, algum sentimento que estaria machucando mais a criança. Não, a criança precisa desse limite. O Marcelo veio com 14 anos para nós também, já veio maior. Mas eu vou dizer para vocês, não tenho receita, não tenho fórmula secreta para isso. A gente foi à luta, a gente mostrou para eles que a gente é uma família, que a gente ama eles incondicionalmente. E eu não tenho eles como filhos adotivos, tá? Para mim eles são meus filhos biológicos. O amor é incondicional, se acontece alguma coisa com um deles, eu não sei o que acontecer comigo. Então, assim, não pense que há diferença. A diferença é que um saiu da barriga e o outro não, tá? Mas eu sempre digo, eles não nasceram na minha barriga, no meu ventre, mas nasceram no meu coração. Então, eu digo para vocês, quem tiver consciência e está preparado psicologicamente, adote uma criança. Tem muitas crianças precisando de um lar. E se criam, porque quando chegam aos 18 anos, eles têm que ir embora da casa que acolhe eles, tá? Não tenha medo nem receio, certo? Adote uma criança, você fará um grande bem. Muitos dizem para nós assim, vocês são as pessoas que Deus abençoou, estão fazendo um bem para essas crianças. Não, eles fizeram um bem para nós. Eles nos tornaram pessoas cada dia melhor. Tá? Eu agradeço a Deus por ter colocado eles no nosso caminho. Com dificuldade, nós conseguimos e provamos para eles que eles são nossos filhos do coração e para sempre. Um grande beijo e fiquem bem. Obrigada, Lu, pela tua participação. Com certeza foi bastante valor para esse podcast, né? Até porque mostra que os perrengues de mãe também acontecem na vida adotiva, né? E a gente sabe que os filhos biológicos ou os filhos adotivos, eles mudam a vida de qualquer mulher, o sentimento, a estrutura também da família. E por isso que a gente gostaria de saber, Ju, chegando ao fim já da nossa conversa, o que a Ju mãe tem diferente da Ju de antes? Eu tô tão emocionada com esse depoimento da Luciane que fica até difícil de falar, assim. Que coisa linda esse exemplo deles e o que ela nos trouxe ali, né? De todas essas dificuldades que a gente nem imagina que existem, né, no processo de adoção, questões até financeiras. E é tão difícil ver assim, famílias que adotem irmãos e adotem crianças mais velhas, né? Porque, assim, o público muitas vezes o público principal da adoção é crianças pequenas, até 3 anos, brancas, né? Ou não, só uma criança, que não é a realidade de quem precisa ser adotado. Então, acho que isso... Que amor lindo. Eu acho que um desafio talvez ainda maior do que pra gente, assim, que eu, né, fui construindo o amor, digamos assim. E ela conheceu ele, que ela disse, o primeiro filho não teve adaptação, mas foram lá e criaram esse amor incondicional. Que coisa maravilhosa. E eu acho que isso arrepiada. Tem a ver, assim, essa pergunta que me fez bem com o que a Luciane falou no fim do vídeo, assim, que a gente, como pais, acabamos sendo pessoas melhores. Eu sinto exatamente a mesma coisa. Em pouquíssimo tempo,
de mãe, de ter a minha filha que tem 6 meses, meio ano de vida, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Eu pude ver que eu podia ser muito melhor do que eu imaginava, que eu tenho muito mais paciência que eu imaginava, que eu tenho muito mais resistência, muito mais força, que eu tenho capacidade de pensar, de ter ideias, de pensar rápido, pensar o que eu vou fazer para resolver isso. Outra coisa, eu acho que hoje eu estou indo nesse caminho de dar menos bola para as coisas que não merecem tanta atenção, sabe? De realmente dar prioridade para não ficar me importando mais com picuinha ou coisas assim. Ou tipo, eu tenho bastante trabalho para fazer, eu vou fazer o trabalho, eu vou focar e vou fazer, de ter foco. Porque eu já falei isso, assim, para algumas pessoas, e eu acho que isso é o que eu mais aprendi, assim, desde que a Laura nasceu, é ter presença. É estar ali, tipo, eu realmente aprendi a viver um dia de 24 horas. Acho que as tuas prioridades também, né? Depois que tu te torna mãe, elas acabam mudando, né? Sim. E acabam ficando em volta do bebê, que depende de ti, né? E isso faz com que, assim, ó, se ela eu tenho que atender ela, né? Ela tem a necessidade de mamar, de trocar fralda, de, às vezes, um colinho. A prioridade naquele momento é essa. Então, às vezes, a louça eu lavo em 3 etapas. E não tem problema nenhum. Porque eu sei o que é a prioridade. Acho que é um desacelerar também, né? Exato. Então, assim, ó, é ver o que realmente é prioridade, é estar presente nos momentos. E eu tenho ansiedade, já sofri bastante com ansiedade. E ao contrário do que eu tinha medo que acontecesse, desde que a Laura nasceu, a minha ansiedade reduziu. Porque eu realmente consegui fazer mais isso, assim, de estar ali, estar presente naquele momento. Porque ser mãe demanda isso, sabe? Focar naquilo e o resto deixa pra depois. Né? Inclusive, eu acho que diminuir meu tempo nas redes sociais, sabe? Usando celular. Algumas coisas, ou às vezes fazendo coisas que talvez, exato, vai limpar a casa, tá, tu faz nos mínimos detalhes. Agora eu vejo que talvez eu não precisava ter feito daquele jeito, que eu posso fazer de um jeito assim, mais tapeado, mas que vai dar certo igual, sabe? E a gente também aprende a ser mais flexível, porque teve muito assim, especialmente nas primeiras semanas, eu tava só envolvida com ela. Então, eu não cozinhava, eu não limpava a casa, não arrumava nada. Então, eu tive, como eu falei, uma rede de apoio muito importante. Só que isso também me exigiu, assim, tipo, não dá bola. Cada um faz um jeito. Então, assim, não era eu exigindo que fosse do meu jeito. Não, eu tava ali agradecendo por alguém estar fazendo por mim do jeito que aquela pessoa sabia. Do jeito que era possível, né? Que era possível. Então, assim, eu acho que eu tô deixando de ser tão rígida com as coisas assim também. Não, tem que ser assim. Né? Do meu jeito. Exatamente. Então, acho que é só coisas boas, assim. A gente passa por dificuldades, mas todos os desafios que a gente passa sempre tem um resultado positivo. E eu acho que já dá pra, aos pouquinhos, ver esses resultados, assim. A gente teve um pouquinho de tudo aqui no podcast hoje. Emoção, bem filosóficos, né, agora. Emoção também, né? Reflexão, que eu acho que é muito importante. E a gente vai se encaminhando para esse fim da nossa conversa, que poderia durar mais um tempo, com certeza. Mas, Ju, a gente falou, assim, sobre essa pressão da sociedade, né? Do ser mãe, sobre a pressão que a gente cria também com o nosso corpo, com a nossa vida de, às vezes, querer ser logo mãe. E a gente sabe que tem muitas mulheres que, como tu disse, que tu ficou um tempo tentando, também pensando nessa ideia com mais intensidade e que ainda não conseguiram ser mãe. Então, a gente gostaria que tu deixasse, assim, uma mensagem para essas gurias que estão nos escutando, que tem esse desejo, que talvez estão tentando ser mãe, ainda não conseguiram, ou aquelas que o desejo agora está começando a nascer também. Deixasse uma mensagem para essas meninas que estão aí nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço, porque eu acho que assim, ó, às vezes tudo que a gente precisa é um abraço, sabe? Às vezes não precisa alguém falar alguma coisa, mas só assim, de tu ser abraçada e se sentir abraçada e sentir assim que, olha, eu te entendo, sabe? E que ninguém tá sozinho. E uma coisa que eu gosto de falar, que eu tenho muito pra mim, tudo passa. Tudo passa, o que é bom e o que não é bom. Então, se tu tá passando por um momento ruim, que nem como eu disse, eu também passei ele por uns momentos difíceis, não consegui engravidar, achava que não ia conseguir nunca, né? Passou, sabe? Ao mesmo tempo, tudo que é bom, os momentos maravilhosos que a gente tem, as brincadeiras,
elas também passam. Então, isso nos dá, assim, a dimensão de aproveitar os momentos com intensidade, aproveitar tudo que passa e saber que o que não é legal também vai passar. Ou seja, aquilo que a gente estava falando antes, viver cada dia e não dar bola tanto para o que os outros pensam, sabe? E uma coisa eu acho que eu faria diferente também, se um dia eu engravidar de novo. Eu não vou falar muito, tantas coisas para as pessoas. Eu tava muito empolgada com a gravidez, eu falava tudo. Só que chegou uma hora que a Laura não nascia, né? Não é que ela não nascia, ela nasceu na hora dela, né? No dia exato, inclusive, que tava previsto. Tava previsto lá na ecografia, apareceu. Fechava 40 semanas, dia 9 de setembro. E e eu falava pra todo mundo, é 9 de setembro, até 9 de setembro. Só que assim, a gestação poderia ir ali ainda mais até 2 semanas, né? Só que chegou no fim, era tanta gente me perguntando, mas não nasceu ainda, não nasceu ainda. Ai, mas tu vai esperar. Começa a ficar neurótico. Gente, eu queria me esconder. Eu lembro que eu tive vontade de vir olhar o desfile de 7 de setembro, né, que tinha. Mas eu falei pro Ismael, não vamos ir, porque daí eu vou encontrar muita gente. Não vai ser legal. A gente ainda te viu um dia antes da Laura nascer e a gente ainda comentou, nossa, a Ju tá caminhando como se... Super bem. Eu ainda fui num aniversário uma semana antes. A gente achava que não ia conseguir. Ninguém acreditava que eu ia ir ainda no aniversário. Eu fui, daí todo mundo tirava uma última foto comigo. Graças a Laura. Últimas fotos com as amigas. Mas eu acho que é isso, assim, levar com mais leveza, assim. E eu acho que eu não vou falar, assim, não falaria tanto, sabe? Algumas coisas eu guardaria mais pra mim. Eu vi depois umas dicas assim, fala sempre 1 ou 2 semanas depois ainda da previsão do parto, porque daí ninguém fica te incomodando, assim, tu não te sente pressionado. Dica boa tem que ser compartilhada. Mas o papo, meu Deus, foi muito bom. Passou muito maravilhoso. rápido. A gente olhava pro relógio e o tempo já passou voando. Ju, a gente quer te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que o relato foi incrível. Das outras meninas também, dos vídeos. Assim, acho que uma peça encaixou com a outra e a gente conseguiu, esperamos ter conseguido trazer essas opiniões para quem está nos assistindo e nos acompanhando. Então, como forma de agradecimento, Ju, a gente quer te entregar um mimo, que é das gurias da Lumière. Ai, gente, esse podcast é tudo de bom. Além da gente vir conversar com uma chimarrão e ainda ganhar um presente. Um presente pra tu ficar bem relaxada. Pra tu curtir teus momentos com a Laura. Exatamente. Que maravilha. As gurias prepararam com muito carinho. Eu vou abrir, né? Claro, fica à vontade. Agradecer Olha, de tem novo até as gurias da Lumière, né, que já embarcaram, foi nossa primeira parceria com elas, e também são meninas empreendedoras, então Que lindo! acho que é um Olha presente só. incrível. Ai, eu adoro Bela, adorei. Que bom. Ao mesmo tempo, também agradecer aos outros parceiros novamente, a Buenas Mate, né, que fez aí a nossa roda de conversa, fica também uma roda de chimarrão. Que é a nossa cara, não ia ter como fazer um não podcast tem. sem chimarrão. E a SS Orquídeas também, que embelezou aí o nosso primeiro episódio, e prometem embelezar os próximos também. Isso aí. Né? A gente tá muito chique aí com orquídeas. Agradecer as meninas, Marina e a Thaís, que embarcaram nessa ideia, né? Nós três pensamos esse podcast já há muito tempo. É o nosso filho que demorou muito pra nascer. A gente gestou, não tanto quanto uma gestação. Olha, mas foram comum. quase 9 meses. Mas a gente tá muito feliz e feliz de ter te recebido também. E feliz Ju. por compartilhar esse momento que é tão especial pra nós contigo, que também é uma mulher especial pra nós. E como a Lu legal, falou antes, gurias. as gurias também, né? A gente quer agradecer as 2 participações, porque a gente tem certeza que elas agregaram muito a esse podcast. Muito, foram depoimentos incríveis. Eu agradeço muito, eu amei estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada de ser a primeira entrevistada de vocês. Adorei e com certeza vou acompanhar todos os outros episódios também. Perfeito. Agradecer então ao Lucas Eusenbach, que está na técnica aí fazendo o nosso apoio, e aproveitar para falar das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, @falaigurias. Vai ter muito conteúdo por lá, próximos temas, então a gente quer uma interação muito grande. Vamos ter também um espaço no Spotify. E lembrar que nossos episódios, então, são quinzenais através do canal Terra Play. Comentários, sugestões, podem nos enviar, que a gente está sempre aberta a novas ideias. E eu acho que é isso, ficamos por aqui, né, gurias? Isso aí. Até o próximo Fala aí, gurias!